Ministério Público Federal denuncia ex-ministro Gedel Vieira Lima por obstrução de justiça. E você vai ver também. Supremo Tribunal Federal nega pedido de indenização do governo de Mato Grosso por desapropriação de terras indígenas. Presidente da República assina decreto que reconhece supermercado como atividade essencial e possibilita que os estabelecimentos abram aos domingos e feriados em todo o Brasil. Tribunal Superior do Trabalho condena a loja de materiais esportivos por realizar exames toxicológicos nos empregados. Justiça Gaúcha condena 3 homens por latrocínio de médica em Porto Alegre no ano passado. Tribunal de Justiça do Ceará começa a utilizar o aplicativo WhatsApp para intimar pessoas envolvidas em casos de violência doméstica. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. O ex-ministro Gedel Vieira Lima é denunciado à Justiça pelo Ministério Público Federal por improbidade administrativa e tentativa de impedir investigação. O Ministério Público Federal do Distrito Federal enviou à Justiça 2 ações contra o ex-ministro Gedel Vieira Lima. Por obstrução de justiça, ele é acusado de tentar impedir que o doleiro Lúcio Funaro, preso desde julho de 2016, colaborasse com o Ministério Público Federal nas investigações da Operação Cui Bono, que apura fraudes na liberação de crédito da Caixa Econômica Federal, e também de improbidade administrativa, pois ele teria pressionado o ministro da Cultura, Marcelo Calero Faria, para conseguir a liberação de um empreendimento imobiliário em Salvador. O Ministério Público Federal pede que o ex-ministro tenha os direitos políticos suspensos por até 5 anos, fique proibido de firmar contratos com o poder público e pague multa. O processo que questiona a construção de hidrelétricas em parques da Amazônia começou a ser analisado hoje no plenário do Supremo Tribunal Federal. Um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes suspendeu o julgamento em que a Procuradoria-Geral da República questiona a validade de uma medida provisória que determinou a diminuição das áreas de parques da Amazônia para a construção de hidrelétricas. Toda a fundamentação centra-se em uma autoimposta limitação ao campo socioeconômico, não havendo, repito, não havendo menção aos aspectos socioambientais. Segundo aspecto, tem-se como foco, na essência, viabilizar a decisão governamental de implantar medidas de infraestrutura cujo processo de aprovação ou licenciamento ambiental tinha nas unidades de conservação afetadas um óbice. A Advocacia Geral da União defendeu a validade da norma e ressaltou que a medida provisória foi convertida em lei pelo Congresso Nacional. O Ministério de Meio Ambiente se debruçou sobre o tema, assim como o Instituto Chico Mendes de Conservação Ambiental, e claramente atestaram a regularidade dessa matéria e, inclusive, a sua consonância com a diretriz constitucional de proteção ao meio ambiente. A medida provisória submeteu-se ao crivo do Congresso Nacional. A relatora, ministra Carmen Lúcia, entende que medida provisória não pode determinar a diminuição das áreas, mas ressaltou que, neste caso específico, a norma não pode ser anulada, porque a situação é irreversível. Medida provisória que importe diminuição da proteção ao meio ambiente, como se tem no presente caso, dispõe de evidente potencial de causar prejuízos irreversíveis ao meio ambiente na eventualidade de não ser convertido em lei e, mesmo sendo, de não se ter convertido pelo meio constitucionalmente estabelecido e próprio. Estou julgando procedente o pedido, na parte conhecida, mas sem pronunciamento de nulidade e declarando, portanto, a inconstitucionalidade da adoção de medida provisória para diminuição das áreas ambientais protegidas. Pela manhã, em sessão extraordinária, os ministros julgaram 2 ações cíveis encaminhadas pelo Estado de Mato Grosso sobre a demarcação de terras indígenas. O Estado queria receber indenização pelas demarcações, mas o pedido foi negado.
Os indígenas comemoraram as decisões unânimes do Supremo Tribunal Federal referentes à demarcação de terras indígenas em Mato Grosso. Este caso chegou ao Supremo porque, de acordo com o Estado de Mato Grosso, a União não cumpriu os devidos procedimentos de demarcação. Outra alegação é que as terras não foram doadas e que os indígenas foram levados para as áreas que não ocupavam anteriormente. Já a União afirmou que as terras já eram ocupadas pelos indígenas, mas o Estado do Mato Grosso não teria comprovado o domínio. O próprio decreto que instituiu o Parque Nacional do Xingu, no que foi seguido por um outro decreto que ampliou seus limites, indicou em seus considerandos que uma grande parte desta área é constituída de terras pertencentes aos índios. Ou seja, se uma grande parte dessas terras pertencem aos índios, quer dizer que outra parte não pertencia. A advogada-geral da União questionou os argumentos utilizados pelo Estado de Mato Grosso para pedir a indenização. Segundo ela, eles estão baseados na Constituição de 1891 e o decreto para a criação do parque é de 1961, quando outra Constituição já estava em vigor no país. Disse ainda que a ocupação de 14 tribos indígenas no local é permanente. O que há, na verdade, são estudos sérios, uma farta documentação que revela a presença desses povos nessa área. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência dos dois pedidos. Após a promulgação da Lei 6.001, quando então se definiu o atual sentido da denominação reserva indígena, elas passaram a se denominar áreas indígenas e, posteriormente, adaptando-se à nomenclatura da Constituição de 88, passaram a ser denominadas terras indígenas. Essa é a prova clara, objetiva, pronta, de que comprova a posse imemorial de todas essas áreas questionadas pelo Estado do Mato Grosso, como dos indígenas. Por serem temas semelhantes, o plenário decidiu fazer os julgamentos em conjunto. Ao ler o voto, o relator dos dois processos, o ministro Marco Aurélio, destacou os direitos dos indígenas sobre as terras de ocupação permanente, definidas desde a Constituição de 1934 até a de 1988, e o papel da União na preservação desses locais. Afirmou ainda que são fartas as provas de ocupação permanente dos indígenas nas áreas mencionadas nas ações cíveis originárias. A prova coligida no processo, ao contrário do sustentado pelo autor, é farta, no sentido de que não apenas a totalidade das terras integrantes do Parque Indígena do Xingu, e aí adapto para a outra ação civil originária 366, é de tradicional ocupação indígena, como também muitas das áreas adjacentes. O relator julgou os pedidos improcedentes e condenou o Estado de Mato Grosso a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$50 mil. O ministro Alexandre de Moraes foi o segundo a votar. Eu acompanho integralmente o belíssimo e detalhado voto do ministro relator, ministro Marco Aurélio, julgando improcedente ambas as ações e acompanhando, inclusive, na fixação dos honorários advocatícios que fez Sua Excelência. Os demais ministros presentes na sessão acompanharam o voto do relator, ministro Marco Aurélio. O ministro Gilmar Mendes estava impedido de votar no processo referente ao Parque Nacional do Xingu. E amanhã o plenário do STF retoma o julgamento sobre a validade da lei que regulamentou a comercialização e o uso do amianto no Brasil. O presidente da República assina decreto que reconhece supermercado como atividade essencial. São quase 90 mil supermercados no Brasil que geram 1.800.000 empregos. A partir de agora, estes estabelecimentos terão menos dificuldades para abrir as portas aos domingos e feriados. Isso porque o presidente Michel Temer assinou um decreto que considera o segmento como atividade essencial. Na prática, a medida vai permitir que os estabelecimentos tenham uma base jurídica para negociar a abertura das portas nestas datas. Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, a negociação para abertura aos domingos depende de autorização do município e nos feriados depende de acordo com os sindicatos. Com o decreto, as empresas evitam questionamentos na justiça e até multas se abrirem as portas nesses dias. O presidente Michel Temer destacou que o decreto atualiza uma legislação da década de 1940 e atende a pedidos do setor. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Tribunal Superior do Trabalho condena a loja de materiais esportivos por realizar exames toxicológicos dos empregados. A gente volta já já.
A Justiça Gaúcha condenou 3 homens a mais de 24 anos de prisão pela morte da médica Graziela Miller Lerias, ocorrida em Porto Alegre. Ela foi vítima de latrocínio em agosto do ano passado. O crime aconteceu na zona norte de Porto Alegre. Graziela voltava de carro com a irmã para casa por volta das 7 horas da noite, quando parou em uma sinaleira. 3 homens desceram de um caminhão e efetuaram os disparos. Na sentença da juíza Cristina Lopes Nogueira, os acusados Bruno de Oliveira e Richard Petri foram condenados a mais de 24 anos de reclusão por latrocínio. Fábio Comunal recebeu 25 anos pelo mesmo crime e mais 6 meses por fraude processual. O Superior Tribunal de Justiça rejeitou um recurso que pretendia anular a utilização de conversas obtidas em interceptação telefônica. O caso envolve uma investigação da Polícia Federal quanto à suposta fraude na reciclagem de pessoas que trabalham com transporte de valores em São Paulo. Os responsáveis por 2 empresas de formação de vigilantes passaram a ser investigados depois que a polícia teve acesso a 2 certificados de reciclagem em nome de uma mesma pessoa, mas emitidos por empresas diferentes. As investigações preliminares levaram a indícios da existência de uma organização criminosa. No STJ, a defesa de um dos investigados pediu a anulação das provas telefônicas, alegando que antes dessa medida, os acusados poderiam ter sido ouvidos. Mas, de acordo com os ministros da 5ª turma, a defesa não demonstrou que a interceptação telefônica tenha sido o primeiro ato investigatório do inquérito, o que, se provado, poderia realmente levar à invalidação da medida. Para o relator do caso, o ministro Ribeiro Dantas, não há ilegalidade no uso das conversas, porque o juiz que autorizou a interceptação justificou como a única forma de obter as informações pretendidas. A decisão foi considerada adequada e sem necessidade de modificação. Uma loja de materiais esportivos foi condenada a pagar R$80 mil por danos morais coletivos por realizar exames toxicológicos nos empregados. De acordo com os depoimentos, os trabalhadores sorteados para serem examinados eram muitas vezes alvo de brincadeiras constrangedoras. Para o Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais, que entrou com a ação civil pública, houve abuso de poder diretivo da empresa. Ao julgar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais entendeu que a rede de lojas deveria parar com a prática, já que os exames toxicológicos não estão entre os exames médicos admissionais obrigatórios, previstos na CLT. Ainda segundo o TRT da 3ª Região, o procedimento violaria os direitos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem do trabalhador, garantidos pela Constituição Federal. A empresa entrou com recurso contra a decisão no Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso na 1ª turma, desembargador convocado Marcelo Lamego Pertence, observou que, para ter um entendimento diferente do regional, seria necessário o reexame das provas do processo, o que é vedado pela súmula 126 do TST. Por unanimidade, a turma não aceitou o recurso. Após a decisão, a empresa apresentou recurso extraordinário para levar o caso ao Supremo Tribunal Federal. A admissibilidade desse recurso cabe agora à vice-presidência do TST. Tribunal Superior do Trabalho nega recurso de empresa pública de Minas Gerais, que tentou reverter decisão em que foi condenada a reintegrar uma vigia dispensada sem justa causa. A demissão da trabalhadora foi considerada discriminatória por motivos religiosos. A empresa alegou que, ao prestar concurso público, a trabalhadora conhecia as condições, o local e o horário de trabalho e argumentou ainda que a dispensa da empregada ocorreu porque, além de ela não ter disponibilidade de horário para atender às necessidades do setor, não havia outra vaga para remanejamento. Mas o Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais entendeu que a trabalhadora foi vítima de discriminação religiosa. Para o TRT, não ficaram comprovados a real necessidade de a vigia trabalhar aos sábados, nem os prejuízos causados pela manutenção do horário anterior, ou ainda a falta de vagas para remanejamento.
A empresa recorreu ao TST, alegando que a contratação por concurso público não impede que os empregados sejam demitidos livremente. No recurso, ainda afirmou que não há determinação na Constituição Federal sobre a necessidade de motivação dos atos praticados pela administração pública indireta. O relator do caso na primeira turma, ministro Hugo Carlos Scheuermann, acrescentou que o problema no caso não é a necessidade ou não de ato motivado para dispensa, e sim a discriminação. Os demais ministros da primeira turma acompanharam de forma unânime o voto do relator, mantendo dessa forma a condenação da empresa, que deve reintegrar a empregada. Logo após o julgamento, a empresa recorreu mais uma vez para levar o caso ao Supremo Tribunal Federal. A trabalhadora, por sua vez, pediu a antecipação de tutela visando a reintegração imediata. Os dois pedidos estão sendo examinados pela vice-presidência do TST. E no próximo bloco do Jornal da Justiça... Tribunal de Justiça do Ceará começa a utilizar o aplicativo WhatsApp para intimar pessoas envolvidas em casos de violência doméstica. A gente volta em instantes. O ministro Luiz Fux, vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, foi escolhido para iniciar os estudos para elaborar as regras das eleições gerais do ano que vem. A portaria que designou o ministro Luiz Fux foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico desta quarta-feira. A legislação eleitoral determina que as resoluções devem ser aprovadas pelo plenário do TSE em sessão administrativa até o dia 5 de março do ano eleitoral. São as instruções que regulamentam as eleições. Os documentos têm detalhes sobre o calendário eleitoral, a atuação dos mesários no dia da votação e a propaganda eleitoral, além de outras informações. A Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau, que está no Brasil para conhecer o nosso sistema de votação, viu hoje detalhes sobre a capacitação dos mesários e o trabalho de conscientização dos eleitores. Nesta quarta-feira, a comitiva de Guiné-Bissau conheceu detalhes sobre o recrutamento e o treinamento de mesários. O tema foi apresentado pela coordenadora do projeto de treinamento de mesários para as eleições de 2018. Tanto o treinamento presencial quanto à distância, eles acharam muito interessante essa nossa inovação, porque a gente teve um avanço de 277% em relação a 2014, a eleição de 2016 agora. Em seguida, a secretária de comunicação do TSE, Gisele Siqueira, mostrou para os integrantes da comitiva as campanhas de educação eleitoral do Brasil. A gente falou de campanhas, falou um pouco como é que é o nosso trabalho com assessoria de imprensa, do contato com a imprensa para esclarecer, tirar dúvidas. Eles ficaram impressionados como as nossas... Quando a gente pensa nas peças, nas formas de passar a informação para o eleitor, aqui no Brasil a gente se preocupa com a diversidade cultural, diversidade étnica que nós temos. Então eles ficaram impressionados que a gente tem peças específicas por regiões do país. Essa foi uma experiência enorme. Hoje, nessa interação com técnicos do Tribunal Superior Eleitoral de Brasil, permitiu-nos ter mais informações como nós podemos melhorar a nossa campanha de sensibilização ao eleitor. O grupo também participou de um estudo de caso sobre a lista das pessoas que têm direito ao voto, ou seja, o caderno eleitoral. E foi recebido pelo presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, que demonstrou satisfação em cooperar com o país africano. Nós queremos realmente cooperar com o governo brasileiro, com a Agência Brasileira de Cooperação, para mostrar aquilo que nós conquistamos. Acho que realmente esse é um patrimônio institucional do Brasil, a urna eletrônica, o voto eletrônico, o sistema de apuração célere. Acho que nós devemos compartilhar esse modelo que deu certo com outras nações irmãs, co-irmãs, que também precisam consolidar e desenvolver a sua democracia. Está sendo realizada a cerimônia de outorga dos troféus Dom Quixote de La Mancha e Sancho Panza no Supremo Tribunal Federal. Repórter Fernanda Porto com as informações. Boa noite, Fernanda. Boa noite, William. Boa noite a todos. O prêmio é realizado pela revista Justiça e Cidadania em parceria com a assessoria e cerimonial do STF. Os troféus são concedidos a personalidades que no decorrer deste ano se destacaram na defesa da justiça, da ética, moralidade, da dignidade, da justiça, dos direitos da cidadania. Este ano foram 20 agraciados, entre eles a presidente do STF,
STF, ministra Carmen Lúcia, o ministro Roberto Barroso, os ministros do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho, do Superior Tribunal Militar e outras autoridades. William. Obrigado, Fernanda. A Justiça do Ceará usa as novas tecnologias para ganhar eficiência e praticidade. Em Fortaleza, um projeto piloto do Juizado de Violência Doméstica e Familiar permite o envio de intimação por meio do aplicativo WhatsApp. O objetivo é promover a celeridade dos processos e deixar a justiça cada vez mais acessível à população, com a rapidez de um clique. A economia de papel, a economia de tinta de impressoras, o tempo do servidor em preparar os mandados das medidas protetivas. A novidade foi implementada em 8 de agosto e agradou quem tem processo tramitando na justiça. É bom, Fica mais fácil. Todo mundo hoje em dia tem acesso mais rápido, mais prático. A adesão é opcional e as partes que desejarem receber intimações por meio do WhatsApp precisam assinar termo de concordância. Além de ter o aplicativo instalado no celular, é preciso alterar as configurações de privacidade para manter ativa a opção de recebido e confirmar leitura. A mensagem deve conter a identificação do Poder Judiciário, o número do processo e o nome das partes, entre outras informações. A intimação também pode ser encaminhada por e-mail. A titular do Juizado da Mulher ressalta que a função das duas ferramentas é apenas enviar intimações. Não pode respostar, não pode fazer nenhuma pergunta, não pode obter nenhuma informação do processo. Se ela quiser obter qualquer informação dos processos, ela tem que se dirigir ao Juizado da Mulher. Até porque todos os processos da violência doméstica, do Juizado da Mulher de Fortaleza, eles correm em segredo de justiça. A prisão domiciliar vem sendo utilizada cada vez mais pela Justiça. Ela só pode ser aplicada em casos específicos e nem sempre é monitorada por tornozeleira eletrônica. As regras e condições são estipuladas de acordo com o julgamento do juiz responsável pelo caso. Se a prisão domiciliar for imposta como medida preventiva, geralmente a pessoa não pode sair de casa até o julgamento do caso. Já se a medida for determinada como pena de regime semiaberto, o condenado tem autorização judicial para trabalhar e para sair para alguns lugares. Porém, deve dormir em casa e prestar conta de toda a sua rotina para a Justiça. A prisão domiciliar está prevista no artigo 318 do Código de Processo Penal. O juiz pode substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando a pessoa for maior de 80 anos de idade, gestante, debilitada por alguma doença grave ou que seja responsável por filhos até 12 anos ou seja cuidador de alguém com necessidades especiais. Caso o réu ou condenado tenha duas residências, basta solicitar à Justiça o cumprimento da pena em uma das casas que preferir. Também é possível pedir para continuar trabalhando ou até mesmo fazer atividades físicas ao ar livre. A fiscalização e acompanhamento é de responsabilidade do Estado. Não há um balanço específico sobre o número de pessoas que cumprem prisão domiciliar. Mesmo assim, a aplicação de penas alternativas tem sido vista como uma boa medida tanto pelo Poder Judiciário como pelo governo federal. Segundo as regras do Departamento Penitenciário Nacional, o acompanhamento pode ser feito por meio de visitas, agendamentos em que o réu deve ir até o tribunal e comprovar sua rotina para a Justiça ou por tornozeleiras. Mas hoje, nem todos os estados implantaram um sistema de monitoramento eletrônico. Tem estados que não têm ainda a tornozeleira eletrônica, é relativamente recente, a legislação é dessa década, então os estados estão se adaptando e ela tem duas formas de uso. Ela tem forma de uso na porta de entrada, que nós chamamos como medida cautelar, e na porta de saída, que é na progressão de regime. Então, na porta de entrada é onde o DPEM acredita muito que tem um efeito muito positivo na alteração da trajetória. Você aplica a tornozeleira como medida cautelar, como você evita que a pessoa entre no sistema, você evita que a pessoa sofra todas as mazelas que o sistema impõe até ela realmente receber a sentença, porque até então o preso provisório, no Brasil são 40% de presos provisórios, até então a pessoa não recebeu o julgamento. Ela foi presa em flagrante, ela é jogada dentro do cárcere, mas ela não recebeu um julgamento. Então, a gente conseguiu usar a tornozeleira como uma forma de tirar esse público de dentro do sistema, até pelo menos ele ser julgado, é muito interessante.
O Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha amanhã, 13h, no Jornal da Justiça, primeira edição. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.